Eu queria, em primeiro lugar, registrar que recebi a presença dos vereadores de Gramado, o vereador Janei Benetti, que esteve aqui no plenário visitando essa casa, e também o vereador de São Francisco de Paula, Tiago Teixeira. Sejam bem-vindos, ambos. E tive a alegria de recebê-los no cafezinho, dialogamos, e tenho certeza que eu farei uma visita tanto a São Francisco como também a Gramado. Senhor presidente, eu quero tratar hoje de dois temas. Um tema é o Código Florestal. Esse debate está dado na sociedade. Há uma campanha pela internet que já tem mais de 1 milhão de assinaturas, pedindo que a presidenta Dilma vete o Código Florestal, não pelo trabalho do Senado, pelo trabalho, infelizmente, do rompimento do acordo e da palavra empenhada lá na Câmara dos Deputados. O acordo aqui firmado, que entendíamos que seria aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, não foi o que aconteceu. E no Parlamento a gente aprendeu a respeitar acordos firmados. Digo a gente, que eu digo é nós, deputados e senadores. Estou aqui há 26 anos no Congresso e nunca vi uma situação como essa. Um acordo feito por deputados, senadores, sociedade civil e o próprio Executivo, que foi totalmente alterado na Câmara dos Deputados. Por isso, eu me somo a esse movimento feito pelas redes sociais, em defesa do meio ambiente, em defesa da nossa agricultura, em defesa dos pequenos agricultores, em defesa dos rios, das florestas, enfim, em defesa do planeta. Por isso, senhor presidente, eu digo que após uma ampla discussão, essa casa, no ano passado, aprovou o relatório dos senadores Jorge Viana e Luiz Henrique para o chamado Código Florestal. Na minha opinião, foi um relatório equilibrado, de bom senso. Já disse isso em outros momentos, e repito aqui, até criticado por alguns setores da área ambiental, mas foi o possível, acordo é acordo. Mas, infelizmente, a Câmara dos Deputados fez alterações que, no meu entendimento, no entendimento de outros senadores e deputados e especialistas nesse tema, desfigurou o texto. Foram 30 alterações, como é de conhecimento. Foram reduzidas as obrigações da manutenção ou recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal. Essas alterações causam várias críticas de diversos setores da sociedade brasileira, integrantes da comunidade científica e de entidades ambientalistas e até mesmo de setores vinculados ao setor da agricultura e não pequenos. Eu lembro aqui do senador Braulio Maggi. O senador Braulio Maggi foi à tribuna e fez uma crítica dura. Inclusive, eu o cumprimentei, porque ele disse que isso era um desrespeito ao acordo firmado, inclusive com a presidenta Dilma. Essas alterações, com certeza, deixaram a todos muito preocupados. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que discorda das mudanças feitas pela Câmara, mas que é preciso buscar uma saída que não crie uma instabilidade jurídica. Há sinais de que a presidenta Dilma, porque eu não falo aqui pela presidenta Dilma, quer vetar o projeto. Claro que poderá ser veto integral ou parcial. O próprio senador Jorge Viana e o senador Luiz Henrique disseram aqui mesmo nesse plenário: é importante que a presidenta possa vetar, mas que, imediatamente, inspirado no trabalho feito no Senado Federal, se busque a segurança jurídica e que se possa criar e se possa dar tranquilidade para quem cria, quem planta, com um olhar para todos aqueles que dedicam a sua vida para a produção. Quero mais uma vez destacar, senhor presidente, e vou citar aqui alguns dos pontos que foram alterados. Vejamos.
foram retirados os 8 princípios, incluindo o reconhecimento das florestas e demais formas de vegetação nativa como bens de interesse comum a todos os brasileiros. Ou seja, foram retirados os 8 princípios. Estes princípios, segundo o relator da Câmara, extrapolam, segundo ele, a razoabilidade, mas não concebo o porquê dessa justificativa para uma lei da grandeza do Código Florestal, tão bem elaborada e discutida, começou na Câmara, mas concluída aqui no Senado. Também argumenta o relator da Câmara que alguns pontos tratados no Código, por exemplo, as áreas de pousio, interrupção da cultivo da terra por 1 ou mais anos, e outros específicos devem ser objeto de regulamento. Ora, se é objeto de regulamento, mas se há entendimento e já estava no Código Florestal, por que retirar? É sinal que houve má fé. Muitas vezes há necessidade de traçarmos os detalhes específicos para que os conceitos e dispositivos legais atinjam, enfim, a sua finalidade. Apenas detalhando o exemplo anterior, das áreas do chamado pousio, a definição do tempo e do percentual dessa são fundamentais para evitar que a terra fique décadas sob este rótulo, deturpando assim o conceito usado para dar descanso à terra entre um plantio e outro, ou seja, uma área não produtiva pode ser considerada em pousio. Essa inovação do texto do Senado foi incluída pelos relatores, senador Jorge Viana e Luiz Henrique. Com relação à agricultura familiar, foi excluído o dispositivo que previa para propriedades familiares que desenvolviam atividades consolidadas em margem de rios com mais de 10 metros de largura superior, e a obrigação de recompor faixas de vegetação correspondente à metade da largura do rio, observando o mínimo de 30 metros e o máximo de 100 metros. Sobre atividades consolidadas, foram excluídas regras para a recomposição da vegetação, nas chamadas áreas de preservação permanente, ao longo dos rios com mais de 10 metros de largura. Como vocês veem, atinge os rios, senador Luiz Henrique, que está aqui, um dos relatores da matéria, as florestas e principalmente os pequenos produtores. No texto do Senado, estava prevista a recomposição de faixas de mata correspondentes à metade da largura do rio para propriedades com até 4 módulos fiscais e a definição de regras pelos conselhos estaduais de meio ambiente para as demais propriedades. Foi excluída a proibição da atividade consolidada nas unidades de conservação, bem como foi retirada a obrigatoriedade de recompor 30 metros de mata em torno dos olhos d'água, em área ocupada por cultivos ou criações. Cito ainda outros itens que sofreram modificações: cálculo de áreas protegidas, espécies ameaçadas, áreas úmidas, morros e encostas, apicuns e salgados, aquicultura, crédito rural, enfim, e por aí foi. Senhor presidente, o que podemos ver e ouvimos, e esse meu pronunciamento eu pedi que fosse feito pelos consultores que analisaram profundamente, é assustador. Eu resumi aqui, sabia que o meu tempo era menor, e peço que Vossa Excelência considere na íntegra. Não vejo a mínima condição desse código ser aprovado como está. O movimento que eu vejo pelas redes sociais é pedindo o veto total. O senador Luiz Henrique, mais do que ninguém, como relator, conhece essa matéria. Eu não sou um especialista, mas fui atrás de informações. Repito, se o veto será total ou parcial, depende, claro, da presidenta da República. Mas, senhor presidente, eu aproveito ainda o meu tempo, nesta quinta-feira, para também falar sobre outro tema. Hoje, quero também falar um pouco da tribuna sobre a votação que tivemos ontem. Ontem, essa casa votou constrangida o código não,
a lei da Copa do Mundo, a lei da Copa de 2014. Socorro aqui nas palavras, inclusive, do líder Humberto Costa e Wellington Dias. Ambos diziam que votavam constrangido por nós estarmos, senador Mozarildo, que aqui já falou sobre o tema, votando que nos estádios de futebol pode-se vender bebida. Eu vim à tribuna ontem, à tarde, e falei das minhas preocupações, que eu gostaria muito que isso não acontecesse. Eu apresentei emenda nesse sentido, que foi, na votação em bloco, naturalmente, ela foi rejeitada. Eu acho que foi um precedente muito, muito perigoso. Ao abrirmos essa possibilidade, pela uma imposição da FIFA, que nos estádios de futebol a gente vai poder vender bebida, assunto superado já no Brasil, e que o Ministério Público demonstra que depois que no Brasil, pelo acordo feito entre os estádios e as federações de futebol, diminuiu as brigas, diminuíram os acidentes de trânsito, diminuíram as mortes, enfim, esta violência que a bebida alcoólica acaba contribuindo, voltará a acontecer. Calculem os senhores, em pleno estádio de futebol, uma torcida fanática defendendo a sua seleção, o seu país de origem e a bebida correndo solta. O que poderá acontecer? É como se acender um pavio de pólvora e dizendo que o barril está a 100 metros de distância. Bom, depois de acender o pavio e deixar, tudo pode acontecer. Repito de novo, acho que foi grave, acho que inúmeros senadores e senadoras tinham opção contrária. Eu declarei aqui da tribuna antes da votação, qual é o meu ponto de vista, e outros senadores declararam também do plenário as suas preocupações com essa votação. Eu reafirmo aqui o meu ponto de vista. Só resta agora, e vou passar para o senador Mozarildo, uma possibilidade, que os governadores, baseado na legislação dos estados, proíbam que a bebida possa ser vendida dentro do estado. Me dizia um especialista na área, Paim, se quiser até fazer propaganda dentro do estádio, que façam a propaganda na camiseta, no alambrado, sei lá, numa placa. Agora, liberar bebida de álcool dentro do estádio é uma temeridade. Por isso, eu li aqui ontem o manifesto que foi me entregue pelos procuradores. Quero dizer que esse manifesto consta dados interessantíssimos, né? Por exemplo, o coordenador da Comissão Permanente de Adoção de Medidas de Prevenção de Combate à Violência nos Estádios de Futebol me entregou um documento onde ele diz, senador Mozarildo, eu vou passar para Vossa Excelência, onde ele diz o seguinte: depois que foi proibida a bebida, 75% dos acidentes nos estádios diminuíram. 75%. Só esse dado já é um dado que deveria nos mover em defesa da vida contra os acidentes e calcule, como eu diria, mediante a paixão de países diferentes na mesma disputa. Senador Mozarildo. Senador Paim, eu fiz o pronunciamento hoje sobre esse tema e quero parabenizar Vossa Excelência pela abordagem que faz, porque realmente ficou uma saia justa para muita gente. Porque se votasse em globo contra aquela, porque na verdade era em globo as emendas, então se derrubasse, derrubava tudo. Então eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: eu votei contra, realmente por causa de uma convicção. Como eu disse, não sem nenhum tipo de hipocrisia, eu acho que você já colocou aí um ponto fundamental, que permitisse a propaganda, mas não o consumo. Porque senão nós estamos abrindo a porteira para amanhã, se tiver um festival de rock ou coisa que o valha, também permitir. Eu sou contrário, eu acho que o Brasil tem que continuar na sua trilha. E, aliás, um paradoxo. A Câmara está votando um endurecimento da lei seca, dispensando, inclusive, o bafômetro. E, ao mesmo tempo, a Câmara e o Senado aprovam que pode beber durante a Copa de 2013 e 2014. Senador Mozarildo, eu acompanhei o voto de Vossa Excelência, acompanhei o pronunciamento de Vossa Excelência, e quer dizer que eu rendo a Vossa Excelência minhas homenagens. Os senadores ficaram, como sabemos, numa saia justa. Votação em bloco, muitos tinham emendas e que se sentiram sem condição
de reagir num constrangimento enorme. Eu termino dizendo, senhor presidente, que países como Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Itália, Japão, França, proibiram, sim, em plena Copa, o uso de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Se eles podem, por que no Brasil a gente não pode e entra nesse retrocesso? Eu voltarei ao tema num outro momento, porque eu vou continuar insistindo, fazendo apelo aos governadores que proíbam a venda de bebida alcoólica dentro dos estados. Ou quem sabe até a presidenta Dilma possa vetar. Era isso, obrigado, senhor presidente. Agradeço pela tolerância de Vossa Excelência, como sempre. Só considere na íntegra meus dois pronunciamentos.